a gente está falando de bioestimulador. como trabalhar com o bioestimulador. E a gente está se baseando num artigo bem legal aqui, que fala sobre os mecanismos do bioestimulador. E aí, o que é interessante? Aqui tem dois pontos do bioestimulador que ele fala o seguinte, ó, a bioestimulação é a habilidade de um polímero gerar benefício celular ou resposta tecidual em uma aplicação clínica particular por meio de uma resposta inflamatória. Exatamente. Em quanto tempo essa resposta inflamatória? Exatamente. Né? Quando a gente fala em quanto tempo dessa resposta inflamatória, eu penso em duas coisas. O intervalo entre as sessões e o tempo de resultado. Quanto tempo o paciente vai ver esse resultado? Exato. E aí, seguinte, vou terminar de responder as perguntas do Heitor. Então, quando o paciente senta ali, eu faço a avaliação, toda a prescrição, vamos supor que eu indiquei 3 sessões para esse paciente. E essa paciente é uma paciente que eu preciso fazer preenchimento, toxina, preciso fazer fios, e aí dá aquele valor, vamos supor, 14 mil. A paciente, nossa, não vou conseguir pagar isso. Se você já solta de cara isso para ela, se não é a realidade daquela paciente, ela já vai correr de você, É né, verdade. Heitor? Então, qual que normalmente é a minha estratégia? Eu explico que ela vai precisar sim de outras terapias depois. Então, olha, nós vamos fazer o bioestimulador, mas o bioestimulador não vai ser a salvação de tudo. Por quê? Nós vamos ter que, por exemplo, fazer um preenchimento de malar, um refinamento de bigode chinês, suco nasogeniano. Teremos que sim fazer toxina botulínica em terço superior da face. Porém, isso é num segundo, terceiro momento do tratamento. Qual que é o primeiro passo? Bioestimulador. E aí eu faço um orçamento para ela de bioestimulador, no qual ela já vai levar no mínimo 3 meses para concluir, visto que ela vai fazer uma sessão a cada 30, 40 dias, né? Sim. Então só aí já deu 3 meses e meio. Até ela fazer um outro procedimento, é mais 1 mês da última sessão. Então só aí ela quiçá já até pagou o tratamento, tá vendo o resultado e realmente já quer continuar. Então, essa é uma estratégia que dá muito certo. Você explicar o que ela vai precisar no começo. Logo que eu comecei com o bioestimulador, eu não tinha esse feeling de explicar que não seria a salvação dela. E ela achou na cabeça que já ia sumir com o bigode chinês, que era a preocupação. E aí, não sumiu. Gente, e para eu explicar para essa mulher depois, mas você não me falou isso. Que profissional nunca errou? Às vezes deixou de falar alguma coisa, a gente aprende com os nossos erros. Então hoje eu trago isso para vocês porque eu já passei na pele, né? E explica para sua paciente, ó, o bioestimulador aqui vai ser para trabalhar isso, isso e isso. Então, vai ser para estimular colágeno, trazer firmeza para sua pele, melhorar essa elasticidade, quiçá melhorar sim um pouquinho do bigode chinês, porque ele já faz um leve efeitinho lifting, mas, gente, é leve. Não fale para ela que vai dar um super efeito lifting, senão ela já vai achar que vai fazer uma plástica no seu consultório. Né? Então, traga tudo isso para ela e diga que no fim do tratamento ela será reavaliada e aí, mediante a reavaliação, aí sim você fará uma nova prescrição para ela de um preenchedor, de toxina, de fios, enfim. Aí, mediante a necessidade dela. Isso é bem interessante. Isso é bem interessante porque é o seguinte, né? A gente está falando de expectativa do paciente. A expectativa do paciente é algo que a gente precisa lidar. Tem alguém aí no chat que já trabalha com bioestimulador de colágeno, com cânulas ou não? Tem uma pergunta aqui, ó, uma colega que falou assim, dá para trabalhar com a intradermoterapia pressurizada, com, olha só, a Laires Crossara. Tem como fazer esse procedimento com a pressurizada? Boa pergunta, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas eu quero te dizer que tem sim. Tá? Lá nós temos uma formação 100% online que chama-se Inject Press e lá a gente tem um módulo específico sobre bioestimulador e é um produto diferente dos que a gente vai mostrar aqui. Eu vou mostrar esse produto também. Então a gente daqui a pouquinho vai mostrar vários tipos de produtos que a Thaís trabalha com cânulas, tá? E eu vou mostrar os produtos que você pode trabalhar com a pressurizada. E a gente vai citar principalmente o porquê de trabalhar com um tipo de produto com cânula e o outro mais com a pressurizada, e o porquê o outro você pode trabalhar com a pressurizada. E aí é muito importante dizer que essas substâncias que são os bioestimuladores, eles são
capazes de fazer um estímulo inflamatório nesse nosso tecido. Sim. Então ali a gente vai ter liberação de fatores de crescimento, interleucinas, e isso vai provocar essa nova produção de colágeno e elastina, que a gente chama de neocolagênese e neoelastogênese. Porém, vale muito a pena o profissional entender, galera, que quando a gente pensa em um estímulo inflamatório, pensa só, possivelmente você que está aí do outro lado já bateu o joelho, já ralou o cotovelo em algum lugar, já bateu o dedinho na quina da cama. E o que acontece naquele momento? Quando você bate, o que você sente? Dor. A dor, o rubor, o calor, a perda de função são sinais clássicos do quê? De uma inflamação. Depois que eu tenho uma inflamação na fase aguda, que isso pode durar de 1 a 4 dias aproximadamente, também, o edema, de 1 a 4 dias, a depender do grau de inflamação, tá? Então aí depois você entra numa segunda fase do processo inflamatório, que chama-se a fase de proliferação. Quando você começa a ter uma substituição do tecido lesado por um tecido novo, você tem a ligação de macrófagos, de leucócitos, você tem ação de fatores de crescimento. E a última fase desse processo inflamatório é a fase de remodelação do colágeno, que dura, segundo a literatura, entre 28 dias até 2 anos. Aí você tem a remodelação. O que é essa remodelação? Eu tenho a adequação desse colágeno, a transformação de colágeno tipo 3 para o tipo 1. Então eu tenho uma maior formação de colágeno tipo 1 na pele. E quando a gente fala em bioestimulador, é um conceito que se criou e ficou bem legal, que a Thaís gosta muito também, é a famosa poupança de colágeno. Exatamente. Né? Dá para falar disso para as clientes, não dá, Thaís? Com certeza. Eu tenho um público muito grande dentro da clínica, ali de seus 26, 25, 30 anos. É um público enorme dentro da clínica. E é um público que, bom, assim como eu, não tem rugas ainda predominantes, suco nasogeniano bem marcado. Mas você também tem umas clientes que já são de idades mais avançadas, né? Exato. Mas falando um pouquinho do banco de colágeno. Esse público, atualmente, visa muito o cuidado preventivo. Porque antigamente, na época das nossas mães, não se era falado em cuidado preventivo. Né? Isso começou a ser falado há pouco tempo. E aí esse público busca cada vez mais isso. E o bioestimulador, ele não vem só com a proposta de melhorar quem já tá maracujá de gaveta. Não é isso. Eu sou uma pessoa que eu já fiz bioestimulador em mim, gostei muito do resultado e é um procedimento para, na minha faixa etária de idade, fazer uma vez por ano, pelo menos. Quando eu começar a ficar mais velha, ali 35, 40 anos, potencializar. Mas até lá, eu vou levando como prevenção, que é a poupança de colágeno, banco de colágeno, enfim, esses termos são usados até como marketing. Eu confesso que eu uso muito nos stories da clínica e as pacientes aderem muito bem, entendem muito bem. E também nada impeça que às vezes uma paciente de 25, 30 anos tenha flacidez. Exato. Às vezes é uma paciente que já tem por genética, por alimentação. Efeito sanfona. Efeito sanfona, então era bem gordinha, emagreceu, ficou flácido. Um outro ponto também é o emagrecimento abrupto, né? Por exemplo, uma pessoa bariátrica. E muitas mulheres nessa faixa etária têm feito bariátrica, né? Sim, pós-gestação também. Vale lembrar, né, galera, que o bioestimulador, e a Thaís vai falar disso, ele não necessariamente precisa e pode ser feito só na face. De jeito nenhum. Eu brinco que, olha, daqui para baixo pode fazer bioestimulador em tudo. É mais ou menos por aí. O bioestimulador é normalmente mais falado em região facial, pescoço, mas pode ser trabalhado de forma perfeita em abdômen, em braço, nas mãos, interno de coxa, enfim, toda a área que realmente encontra-se flácida ou pelo menos com algum grau de flacidez. Por exemplo, no pós-gestação, a mulher tem aquele estiramento da região do abdômen, depois quando o bebê nasce, volta aquele tecido muitas vezes flácido, enrugado, aquela sensação, aquele aspecto aquele bem umbigo ruim, triste, né? Umbigo triste. E aí o bioestimulador, ele vem com uma proposta de melhorar todo esse tecido, voltar esse umbigo a sorrir, né? E melhorar realmente o abdômen, porque mexe muito com a autoestima da mulher. Com certeza.